Nessa aula aqui, eu vou te entregar o ouro para você identificar aonde está o furo no teu funil, tá? Inclusive, eu considero isso aqui uma das coisas mais importantes que quem trabalha no marketing digital, principalmente em tráfego pago, tem que entender, tá? Mas isso também serve para quem trabalha no orgânico, tá? Para que você consiga destravar vendas, para que você consiga ter uma estrutura aí de funil correto. Por isso, tá? Devido à sua importância, eu decidi liberar também no mini curso gratuito essa aula, tá? Porque realmente é muito importante que você entenda, e de todas as mentorias que eu já dei e treinamentos ali, eu percebi que é uma dúvida assim que muita gente tem. Tem gente que nunca nem ouviu falar nisso, tem gente que ouviu falar, mas tem dúvidas mesmo, né? Não tem muita noção ali, não ficou muito claro. Então presta muita atenção nessa aula, porque ela é riquíssima, ela é valiosíssima e ela pode virar a chave para você. Por quê? Porque a partir do momento que você entender aonde está o furo, aonde está o gargalo na tua estrutura, no teu funil de vendas, você vai conseguir corrigir isso. Porque enquanto você não sabe por que você não está vendendo, né, ou por que você tem muitas poucas vendas, você não vai saber o que corrigir. E aí você vai ficar reproduzindo, replicando o erro e vai ficar patinando, tá? Então, o que você tem em primeiro lugar que colocar aqui na sua cabecinha, tá? Que se você está copiando e colando toda a estrutura que eu estou ensinando, tá? Então, essa aula aqui, ela está disponível no mini curso gratuito e está disponível também no método completo, que é o método Low Ticket Express. Então, independente de você estar assistindo pelo mini curso ou pelo método completo, o que você tem que entender? Que se você está copiando e colando a estrutura como eu te ensinei, seja de campanha de escala, seja de campanha de teste criativo, mas aqui a gente já tem que começar a observar desde o teste de criativo, então eu recomendo fortemente que você já comece a analisar esses pontos, a identificar aonde pode estar o gargalo já na tua campanha de teste criativo, tá? Para você não levar o erro, o gargalo lá para a campanha de escala, até porque assim, vou ser bem sincera, se você tiver enroscado, se você tiver um furo no teu funil de vendas, já no teste criativo, enquanto você ainda está rodando campanha de teste criativo, você nem vai conseguir chegar na campanha de escala, não vai nem adiantar você criar suas campanhas de escala. Tá? Então, já no teste de criativo, se você está copiando e colando toda a estrutura que eu estou te ensinando e ainda assim você não estiver vendendo, digamos que deu uma semana não saiu venda, você trocou criativos, fez novos testes, ou seja, você fez de 2 a 3 campanhas de teste criativo para o mesmo produto, diversificou os criativos e ainda assim não conseguiu vender, tá? Então, muito provavelmente, ser 99, para não dizer 100% de certeza que você está com problema no teu funil. E agora, nessa aula, você vai assim ter uma luz, uma clareza para descobrir aonde está esse problema, tá bem? Então vamos lá. Eu não vou focar aqui nos detalhes do que é o funil de trajetória do lead, de consciência do lead, tá? Mas sim nos pontos aí, ou seja, nos principais erros em cada etapa e como descobrir, né, qual é o sinal clássico ou os principais sinais de que você está tendo um furo numa dessas etapas. Então, lembrando, tá? Só para recapitular aqui, para refrescar a tua memória, aí caso você já tenha, que eu acredito que você já tenha ouvido falar em funil de trajetória do lead, o que significa esse funil de trajetória do lead? É toda a trajetória que o lead percorre desde o momento que ele vê o teu anúncio até o momento que ele compra o teu produto, tá? E aí ele passa, então, pelo topo, pelo meio e pelo fundo de funil. E se você tiver um problema, uma falha em qualquer um desses, em qualquer uma dessas etapas do funil, vai enroscar e prejudicar o desempenho da tua campanha e, consequentemente, das tuas vendas, tá? Então, quando você não está conseguindo vender, você está fazendo a estrutura toda certinha, você está configurando a campanha corretamente, não tem nada de errado lá nas tuas campanhas da Meta Ads e ainda assim não vende, então você está com problema em alguma das etapas do teu funil, tá? Então, a primeira coisa que a gente analisa é a estrutura de campanha, se realmente está tudo ok. Tá tudo ok na Meta Ads, você vai analisar teu funil. E é a própria Meta Ads, são as métricas que vão te dizer aonde está o furo, se é no topo, se é no meio ou se é no fundo. Então, você identifica isso pela Meta Ads, ela vai te entregar isso de bandeja,
tá bom? E eu vou te mostrar aqui como que você vai saber, tá? Então, mais um detalhe importante, né? Às vezes as pessoas acham que elas não vendem porque a Meta Ads não é para ela, porque marketing digital não é para ela. Às vezes o problema está na estrutura do teu funil. Não é a Meta Ads, não é a campanha, não é a estratégia, não é a estrutura. Ah, eu fiz vários cursos, eu fiz mentorias, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro e não consigo vender. Isso aí é tudo mentira, é balela, essas estratégias não são validadas, não funcionam, estou ensinando coisa errada. Não. Muitas vezes, para não dizer praticamente todas, né, já que a gente ensina estruturas validadas, o problema está em alguma etapa do seu funil. Por isso que eu falei que isso pode virar a chave aí para você. Então vamos lá. Topo de funil. O que corresponde ao topo de funil? É o teu anúncio, ou seja, o teu criativo, né? Então, o primeiro contato do lead com o teu produto vai ser através do teu anúncio, então ele vai ver o seu criativo, tá? Então, topo de funil da trajetória do lead é o teu anúncio, o teu criativo. O que normalmente, tá, causa problema no topo de funil? Quer dizer que assim, olha, teu problema está lá no começo, tá? Você não está vendendo porque já no criativo, já no teu anúncio você está errando, tá bem? Então, o que normalmente acontece? Você pode estar mandando a mensagem errada para o lead. Então, principalmente agora após Andrômeda, a gente tem que fazer tudo muito certinho, muito direitinho, tá? Para ele entregar corretamente, porque é ele, através do teu criativo, da mensagem, da informação do teu criativo, ele vai determinar para que público ele vai entregar, tá? Então, se você fizer qualquer coisa que possa levar o algoritmo a entender errado, um público errado, uma informação errada, ele vai entregar para um público errado. Então, se a tua mensagem não está transparente, tá? Se as tuas informações não são claras, você pode estar induzindo o algoritmo a entregar para um público desqualificado, para um público errado, tá bem? Então, essa mensagem errada, ela pode ser, por exemplo, às vezes até para um lead correto, no sentido de que é uma pessoa que se interessa pelo teu produto e que poderia ter interesse em comprar, mas ele não está pronto para compra. E aí entra aquele conhecimento ali sobre funil de consciência do lead, né? Que a gente tem aquele lead que ainda não é consciente do problema, o outro lead que já sabe que tem um problema, mas não sabe que tem uma solução. Aí tem o lead que sabe que tem um problema, sabe que tem uma solução, mas não sabe que você pode ser a solução ou ter algo que soluciona o problema dele. E o lead que é super consciente, que é aquele fundo de funil mesmo, né, na trajetória de consciência do lead, que é aquele lead que sabe de fato que ele tem um problema, tem uma solução e que o seu produto ou o seu serviço, né, é a solução para ele. Então, se você faz um criativo que você está se comunicando com uma pessoa, você está tentando vender um produto, está falando de uma oferta, de um produto, e esse criativo está sendo entregue para uma pessoa que nem sabe que precisa daquele produto, como é que você acha que você vai conseguir vender? Não tem como vender, né? Então, dependendo da forma como você coloca informação, você induz o algoritmo a levar o teu criativo, a entregar o teu anúncio, mais para as pessoas que estão lá no topo ainda do funil de consciência, que é aquele lead ainda muito frio, muito inconsciente, ao invés de estar entregando um criativo, uma mensagem, uma oferta para quem de fato já está apto, né, a comprar, para quem já é um lead quente, mais qualificado. Tá bom? Então, isso é um erro muito comum. Você manda sem perceber uma mensagem para um público errado. E aqui eu não estou dizendo que o público errado é porque que é um público que não faz parte do perfil que compraria o teu produto. E sim da consciência, o nível de consciência, tá? E como eu falei, principalmente agora após Andrômeda, isso é muito comum. Então, pede uma ajudazinha lá para o GPT, faz teu criativo, ou se você pede ajuda para ele fazer, a copy, o criativo, fala que você está fazendo um criativo para uma campanha de teste de criativo e que é para fundo de funil, porque é uma campanha de vendas, você precisa que aquele criativo venda, que vá para um lead de fundo de funil, né, já consciente. Aí ele vai te ajudar a organizar essa copy e fica mais difícil você errar, tá? Você vai acabar sendo mais assertivo, pelo menos na maioria das vezes, tá bem? Outra coisa que
causa furo, né, problema no topo de funil, é quando você cria um criativo, faz um anúncio que não chama atenção suficiente, que consequentemente vai gerar aquele CTR baixo, né? Então, a métrica da campanha vai te dizer isso. Se teu CTR está baixo, é porque o teu criativo não está chamando atenção suficiente. Então, você precisa mudar o seu criativo. Não tem como você levar vários, quanto mais pessoas você levar, né, principalmente quentes, qualificadas, interessadas, para a tua página de vendas, mais chances você tem de vender. Então, se você está chamando pouquíssimas pessoas, é porque o teu criativo não está chamando atenção. Então, isso é um sinal clássico de problema no topo de funil, que é essa etapa aí do primeiro contato do lead com o teu produto. Outro problema, outro erro clássico de topo de funil é você fazer um criativo, colocar informações, uma copy, imagens, que acaba não sendo compatível com o público que está recebendo. Então, ou por conta dessa primeira questão que eu falei, que você colocou uma mensagem errada, tá? E esse público não está pronto para comprar, não é qualificado ainda, ou, tá? Por isso que eu deixei separado, porque tem um outro motivo aqui, tá? Ou você realmente está entregando, ou você, é, de alguma maneira que você criou esse criativo, de alguma maneira que você colocou a informação nele, você acabou direcionando realmente para um público errado, tá? O público que não é o que realmente pode ter interesse no teu produto. E um outro exemplo do que pode causar problemas lá no topo de funil é a sua mensagem, né, ou oferta não estar clara o suficiente. Então, se você está criando uma campanha de vendas, mesmo que para teste criativo, você já tem que mostrar que você está vendendo algo. A pessoa já tem que ter, se ela não tiver pelo menos certeza que se ela clicar ali vai ter algo para ela comprar se ela quiser, ela tem que pelo menos achar que existe a possibilidade de ser algo que estão, né, oferecendo para vender, estão anunciando para ela. Então, se a oferta não fica muito clara, ou então, assim, as informações no criativo estão muito confusas, sabe? A pessoa não entende muito bem sobre o que se trata. Ou, até eu vou colocar depois lá no meio de funil, me lembrei aqui de um outro detalhe de problema de meio de funil, tá? Ou enfim, alguma coisa relacionada ali à falta de clareza na informação. Tá confuso, não tá muito claro, tá faltando alguma coisa, ou excesso de informação, que às vezes a pessoa nem lê também, né? Então, esses pontos aqui que eu falei, eles são muito clássicos, são erros clássicos lá do topo de funil. E se você está errando no topo de funil, o teu meio e fundo de funil estão já completamente prejudicados, tá? Então, como que você vai saber? Como que a Meta Ads vai te mostrar que o seu problema está no topo de funil, que provavelmente uma dessas coisas aqui está acontecendo, tá? Então, qual que é o sinal de que o problema está no topo de funil? Geralmente é CTR baixo com CPC elevado. Então, essas duas coisas juntas. Você tem um CTR abaixo de 1,5, sem vendas, tá? Você não está vendendo, não está tendo finalização de compra, não está tendo nada, tá bem? Ou praticamente nada, tá? E o teu CTR está muito baixinho e o teu CPC está bem elevado. Então, tá tendo ali incompatibilidade entre criativo e público, ou se o CPC até está normal, mas o CTR está muito baixo, você não está chamando atenção. Tá? Então, quando não está casando ali o criativo com o público, como se fosse um público errado para aquele criativo, ou o criativo errado para o público que está recebendo ele, geralmente tem essa combinação dessas duas coisas. O CTR é baixo e, ao mesmo tempo, o CPC é alto. Agora, se o seu CTR é baixo, mas o CPC até está ok, então muito provavelmente o problema não é o público em si, tá? Que está recebendo esse anúncio. Mas muito possivelmente o teu criativo não está atrativo, não está chamando a atenção, não é bom o suficiente para chamar a atenção daquele lead, para ele parar o que ele está fazendo, para clicar no teu anúncio e ver mais informações a respeito, tá? Então, esses aqui são sinais clássicos. Então, você viu que isso aqui está acontecendo, tá? Não está vendendo, está tendo pouca finalização ou nenhuma finalização de compra, e o teu CTR está muito baixinho, ou ele está baixo e ao mesmo tempo o CPC está alto, observa se não está acontecendo algum desses 4 pontos aqui que eu falei para você. Tenta identificar qual deles que é e corrige isso, porque a tendência depois das suas métricas aqui melhorarem e a tua performance melhorar também, tá?
porque isso aqui no fim das contas vai gerar muito possivelmente poucos cliques no link, tá? Deixa até eu colocar isso aqui também, que é importante, tá? Então, poucos cliques no link é um indicativo de que tem algum problema também no teu topo de funil. São poucas pessoas que estão se interessando ou se conectando, se identificando com o teu anúncio e por isso que não tem muita gente clicando nele para ir para a página de vendas ou caso você esteja fazendo X1 para ir lá conversar diretamente no X1, tá? Para a aula não ficar muito extensa, eu vou falar sobre os furos ali, os gargalos do meio de funil na aula seguinte.